Pronto. Então, boa noite a todas, a todos, né? Vamos, então, iniciar um pouco do diálogo sobre o conteúdo de formação econômica do Brasil, tendo em vista a preparação de vocês para o ENAD, né? A disciplina de formação socioeconômica no Brasil, ela não tem digamos, um conteúdo específico para ela na prova do ENAD, né? Na prova do ENAD, as questões de formação socioeconômica do Brasil, elas vêm diluídas junto com as questões de economia brasileira, né? Então, vocês vão distinguir esse conteúdo pelo período histórico, né? Então, não sei se lembram, mas o conteúdo de formação socioeconômica do Brasil começa lá no início do processo de colonização e vai até a década de 30. Na década de 30, né, do século XX, também começa o conteúdo de economia brasileira. Então, por isso que as questões referentes à década de 20, de 30, elas estão muito imbricadas entre o que é de formação e o que é de economia brasileira. De todo modo, os autores que a gente usa como os autores clássicos de informação socioeconômica do Brasil, que é o Celso Furtado e o Caio Prado Júnior, são os autores que aparecem nas questões do ENAD, né? Então, vocês podem observar, ao longo das provas do ENAD, o ENAD começa a ser implementado no Brasil com esse caráter que hoje tem, de um caráter compulsório, né? De que o estudante tem que fazer para poder ter a finalização do curso, ele é instituído em 2004, né? E desde então, a gente observa que as questões de formação socioeconômica do Brasil são questões que privilegiam exatamente esses dois autores, o Furtado e o Caio Prado Júnior. Então, dizer que a nossa disciplina aqui na UFES, ela está em sincronia com esse conteúdo dessa prova no que tange as referências bibliográficas. Esses dois autores são os autores clássicos dessa disciplina, né? Então, vocês vão observar ao longo das provas que não há muitas questões de formação socioeconômica do Brasil, que é uma pena, né? Porque o ENAD acaba privilegiando mais os conteúdos mais recentes, né? De economia brasileira, sobretudo de Brasileira 2, né? Mas há muitas questões também de Brasileira 1, pegando a partir da década de 50, e o conteúdo de formação socioeconômica do Brasil acaba sendo um conteúdo periférico na prova, né? Mas o que a gente observa é que as poucas questões que tem são questões que se debruçam sobre temas que são diretamente tratados pelo Furtado ou pelo Caio Prado Júnior, tá? Então, essa é uma dica importante, né? O Furtado e o Caio Prado Júnior seguem sendo as referências clássicas tanto da nossa disciplina na UFES quanto na maioria das universidades brasileiras e na prova do ENAD, tá? No período da Primeira República, o conteúdo das questões do ENAD, elas são basicamente a partir do Furtado, tá? Os conteúdos em que o Caio Prado Júnior acaba sendo acessado são, sobretudo, os conteúdos referentes ao caráter inicial da colonização, ao ciclo da mineração, ao trabalho escravo, né? Então, o Caio Prado acaba sendo uma referência maior no conteúdo do período colonial, do período imperial, e o Furtado uma grande referência para aquela discussão da economia cafeeira e da crise dessa economia cafeeira na década de 30, da crise de 29, né? E a partir daí o Furtado também vai ser referência, né, para a discussão de industrialização, do modelo de substituição de importações, tá? Então, pensando cronologicamente na disciplina, a gente pode pensar o Caio Prado como essa grande referência para discutir o caráter geral da colonização, né?
E aí, dentro dessa discussão, o Caio Prado, para quem não lembra, ele faz a consideração de que o Brasil surge como um resultado da expansão colonial, da expansão comercial europeia, e que o caráter geral da nossa colonização é marcado pelo fato de que a gente se constitui como um território para fornecer produtos tropicais para gerar lucro para o comércio europeu. Então, a gente se constitui como um negócio, uma nação-negócio, né? E aí, o que se espera de um negócio? Que seja lucrativo. Então, esse é o caráter geral da nossa colonização, né? Que a gente se constitui como uma nação que tem que dar lucro para as metrópoles europeias, particularmente para Portugal. Então, Caio Prado explora esse caráter geral dessa colonização e ele vai discutir que o trabalho escravo, a expropriação dos recursos naturais, das riquezas naturais, vai ser, portanto, a base da nossa inserção nesse modo de produção capitalista que nascia com o mercantilismo, né? Então, em linhas gerais, o caráter geral dessa colonização ele vai ser explorado em algumas questões do ENAD. Então, a gente separou algumas questões para vocês terem noção do tipo de questões que caem nessas provas do ENAD, né? O Fábio trabalhou desculpa, o Jeidson trabalhou com vocês alguns desses conteúdos no dia de segunda e terça-feira, né? E a gente separou algumas dessas questões para discutir com vocês, para a gente poder pensar um pouquinho o tipo de conteúdo que o ENAD traz, né? Então, no ENAD de 2006, por exemplo, havia uma questão que dizia assim, ó, no seu conjunto, e vista no plano mundial e internacional, a colonização dos trópicos toma o aspecto de uma vasta empresa colonial comercial, destinada a explorar os recursos naturais de um território virgem em proveito do comércio europeu. Se vamos à essência da nossa formação, veremos que, na realidade, nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros, mais tarde ouro e diamante, depois algodão e, em seguida, café para o comércio europeu. Esse é um trecho diretamente daquele capítulo 2 do Caio Prado Júnior, O Caráter Geral da Colonização Brasileira, que a gente lê lá em Formação Socioeconômica do Brasil, né? E aí a pergunta do ENAD é o seguinte: a esse respeito, considere as seguintes proposições. O Pacto Colonial, a primeira proposição, o Pacto Colonial reservou aos mercados metropolitanos o privilégio das transações coloniais, né? Então, essa é uma proposição verdadeira, né? O Pacto Colonial reserva aos mercadores metropolitanos esse privilégio, né? As colônias não podiam comercializar diretamente seus produtos. A segunda proposição é a plantation e trabalho escravo são características marcantes da colonização brasileira. Essa também é uma proposição verdadeira, né? O sistema de plantation e o trabalho escravo são características da nossa colonização. E, por fim, a terceira proposição era: a colônia constitui um sistema autônomo com relação às economias europeias. Essa, evidentemente, é uma proposição falsa. Então, observem que, para quem conhece a discussão do Caio Prado Júnior, essa questão é uma questão, né, digamos assim, muito simples de ser respondida, né? E a gente faz um amplo debate sobre isso na disciplina de formação socioeconômica do Brasil. Depois, a gente observa em 2014 uma outra questão que também vinha nessa mesma direção, perguntando sobre o caráter geral da colonização brasileira, né? E é uma questão muito parecida com essa que eu li a vocês, só muda a ordem das proposições e muda o fato da pergunta lá sobre o pacto colonial
ela invertia, dizia que o pacto colonial dava autonomia às colônias, né? E aí, evidentemente, fica como uma questão falsa, e como que proposição verdadeira passa a ter só uma, que é o fato de que o processo de plantation e a escravidão são características marcantes do sistema colonial. Então, para a gente entender que, no que tange ao caráter geral da colonização brasileira, vocês se baseando no conteúdo que o Caio Prado faz a discussão, né? Pensando no Caio Prado aqui, em História Econômica do Brasil, né? A discussão que o Caio Prado faz no capítulo o caráter inicial e geral da formação econômica brasileira é a grande referência dessa discussão sobre a colonização brasileira, tá? Então, para dar uma dica para vocês de um capítulo que vocês precisam retomar para poder pensar questões referentes a esse conteúdo específico, eu diria que esse capítulo do Caio Prado é fundamental. Nessa mesma direção, o capítulo 1 do Furtado, em que ele trabalha sobre esse caráter da colonização brasileira, mas entendendo que essa colonização, nesse processo de colonização brasileiro, o Brasil constitui a primeira empresa comercial agrícola que se tem notícia na história, né? Também um conteúdo que pode aparecer nas provas de formação socioeconômica do Brasil, dentro das questões de brasileira, como eu já expliquei, né? Já que formação não tem um conteúdo específico na ENAD. Se dilui as questões de formação dentro de economia brasileira. Então, eu achei uma única prova em que há uma questão sobre essa caracterização que o Furtado faz sobre a empresa colonial agrícola, né? Um ENAD de 2008, em que se perguntava sobre que fatores que contribuíam para o êxito da empresa colonial agrícola na perspectiva do Furtado, né? E aí esse conteúdo está lá no capítulo 2 do Furtado, Fatores de Êxito da Empresa Colonial Agrícola. Então, a pergunta era exatamente o tema do capítulo, né? E aí, entre as proposições, estavam lá os fatores que são elencados pelo Furtado, né? Que é o fato de ter a força de trabalho escrava, o fato de ter terras disponíveis, grande quantidade de terras disponíveis, o fato de os portugueses terem experiência com... O fato dos portugueses terem experiência de produção da cana-de-açúcar e a parceria com os holandeses para comercializar o açúcar no mercado europeu. Então, esses 4 fatores apontados pelo Furtado no capítulo que discute os fatores de êxito da empresa agrícola, logo no início de formação econômica do Brasil, também apareceu uma única vez numa questão. A questão do Caio Prado, eu identifiquei ela, peguei ela em 2 provas, mas ela aparece também de forma meio difusa em outras provas, né? Então, diria que para esse tema do caráter geral da colonização brasileira, o Caio Prado é mais utilizado do que o Furtado, tá? Que mais aqui em relação a essa parte inicial, acho que é isso. A gente não tem muitas questões dessa parte inicial. Vocês podem me interromper no momento em que vocês desejarem, tá? Se quiserem fazer perguntas sobre a questão que está sendo comentada, podem ficar à vontade. Deixa eu ver aqui. Depois aparece também, com muito pouca frequência, a discussão do período da mineração,
do período da mineração brasileira, né? Também sobre o período da mineração, o Caio Prado é a principal referência, né? Então, no que tange a esse período da mineração, vale lembrar que o Caio Prado vai chamar atenção sobre mudanças importantes que ocorrem na economia brasileira, né? Então, no período da mineração, a gente vai ter uma mudança geográfica importante no Brasil, que é a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, e o fato de que, diferentemente do período da economia açucareira, nesse período da mineração, a gente vai ter um processo de integração maior entre as regiões brasileiras, porque a atividade produtiva da mineração, ela impossibilitava que se destinasse uma parte dos trabalhadores que se dedicavam às minas para a produção agrícola. Então, essa produção agrícola, ela era comprada das regiões próximas ou mesmo distantes, né? Então, você comprava açúcar, rapadura do Nordeste brasileiro, se comprava charque e gado, né, de outras regiões de Minas, e charque particularmente da região sul, se obtinha lenha do interior de São Paulo e de outras regiões de Minas. Então, você tinha um comércio interno muito mais intenso do que no período da produção açucareira, né? Então, Caio Prado chama a atenção que o ciclo da mineração ele vai produzir uma integração de um mercado interno muito mais intensivamente do que ocorria no ciclo da produção açucareira, quando o fluxo comercial ele era muito maior para fora do país do que para dentro. Na economia açucareira, a gente tinha a importação da força de trabalho, da população escravizada, a gente tinha a compra de equipamentos dos engenhos, também vinha de fora, vinha do mercado europeu, e depois, quando se tinha a produção açucareira, também essa comercialização era feita fora, e aquilo que era demandado do ponto de vista dos bens de consumo também eram importados. Uma boa parte deles, os chamados bens supérfluos, como diz Leira Furtado, né? As porcelanas, as louças, né? Os tecidos, né? As joias, eram importadas pelas famílias, né, dos senhores de engenho. Então, na produção da economia açucareira, a gente tinha um fluxo comercial muito mais intenso para fora do país do que para dentro do país. Então, né, há todo um consenso entre os estudiosos desse período de que a gente não fortalecia o mercado interno, porque o fator trabalho não era remunerado, na sua maioria, já que a maior parte da força de trabalho empregada era escrava, poucos trabalhadores assalariados haviam, muito eventualmente, e se comprava pouca coisa do mercado interno. Então, você não tinha um fluxo real e monetário significativo internamente, né? Então, o comércio externo era muito maior do que o comércio interno. O ciclo da mineração altera essa dinâmica econômica, né? Você passa a ter um fluxo interno muito mais intenso à medida em que a economia mineira, ela é uma economia que ela está muito voltada para a própria produção da atividade da mineração, e aí você demanda adquirir de outras localidades, de outros setores, os alimentos, os animais para o transporte, equipamentos, você usa o trabalho de ferreiros, de uma pequena agroindústria, uma pequena indústria metalúrgica, de equipamentos que precisam ser produzidos para aquela atividade, né? E aí, então, você vai dinamizando esse mercado interno, tá? Então, Caio Prado chama a atenção que a gente tem
uma mudança geográfica importante, à medida em que a região sudeste passa a ser a região mais dinâmica do país. Isso vai colocar a região nordeste como uma região que vai entrar em decadência. Por outro lado, ela vai dinamizar o comércio interno, elevando a uma condição de ascendência econômica a região sul do país, que passa a comercializar com essa região sudeste. Uma outra mudança importante que o Caio Prado vai chamar a atenção no ciclo da mineração é a mudança demográfica. Até então, a maior parte da população que vivia no país era uma população escravizada, era uma população não branca. Com o ciclo da mineração, passa-se a atrair muitos imigrantes e a gente vai ter, pela primeira vez na história do Brasil, uma predominância de população branca dentro daquela economia colonial. Então, a gente vai ter uma grande imigração de pessoas brancas que vêm interessadas na produção aurífera do Brasil, na produção de diamantes, o que revela, né, que aquele discurso que se tinha de que os europeus não se adaptavam no clima tropical era um discurso falacioso, porque só foi acharem ouro e diamantes no Brasil que os europeus começaram a se adaptar perfeitamente ao nosso clima, né? E mostra também o quanto o mercantilismo, a influência do mercantilismo era ainda predominante naquele contexto histórico. Nós estamos falando ali do século XVII, né? Século XVII, início do século XVIII, tá? Então, o ciclo da mineração vai produzir mudança demográfica, mudança geográfica, mudança política e uma mudança econômica importante no Brasil, tá? Então, a única questão que trata do ciclo da mineração que eu achei dentro das provas do ENAD destacava exatamente essa pergunta do que o ciclo da mineração produz de mudanças na economia e na sociedade brasileira, tá? Então, eram esses os aspectos que eram destacados, né? A gente não encontrou questões que tratam especificamente do ciclo da economia canavieira, mas da economia açucareira, né? No entanto, tem se falado muito na produção canavieira no Brasil, né? Na retomada dessa produção canavieira no Brasil, né? A gente encontra questões sobre essa temática da produção canavieira, mas no período recente, do século XX, tratando dessa coisa do açúcar e do álcool durante os governos militares, quando a gente vai ter o pró-álcool, né? Mas eu não descartaria a possibilidade de ter alguma questão sobre esse período da economia açucareira no Brasil. Por isso é que era importante vocês, de repente, estarem atentos ao conteúdo que o Furtado trabalha sobre esse tema da economia açucareira, né? Então, eu diria que sobre esse tema é importante, né, os capítulos do Furtado, sobretudo os capítulos 8 e 9 do Furtado, quando o Furtado destaca as características da economia açucareira, um pouco aquilo que a gente já falou sobre o fluxo de renda dessa economia açucareira, que era muito mais para fora do país do que para dentro, né? Mas também o fato de que essa produção açucareira foi a produção mais lucrativa para os senhores de engenho, né? Superando qualquer outra taxa de lucratividade que a gente teve nos ciclos econômicos posteriores. Então, o ciclo da economia açucareira foi o ciclo mais lucrativo dentre os vários que o Brasil vai ter. E o que tornava essa produção açucareira tão lucrativa, né? Na concepção do Furtado, o principal fator para isso era o trabalho da população escravizada, né?
o fato de que a remuneração que deveria ser dessa população se transformava em lucro dos senhores de engenho. Então, o Furtado estima uma concentração de renda nessa economia açucareira da ordem de 90% nas mãos dos senhores de engenho. Então, no capítulo 9, por exemplo, ele vai mostrar que os gastos com outras forças de trabalho, com a contratação de alguns trabalhadores assalariados, não superava 3%. Os gastos com lenha não superavam em torno de 2%. E os gastos com transportes, com outras taxas comerciais, não chegavam a 5%. De modo que 90% da renda gerada depois que o engenho estava instalado ficava nas mãos dos senhores de engenho. Portanto, era uma concentração absurda de renda, né? E um processo extremamente, digamos assim, um processo extremamente predatório das condições de desenvolvimento do país, tá? Então, eu diria que o capítulo 8 e 9 do Furtado, em que ele está tratando dessas especificidades do processo de acumulação de capital dentro da economia açucareira, são capítulos que valem a pena ser estudados. Aquilo que a gente falou sobre o ciclo da mineração, a partir do Caio Prado, está no capítulo 7 do Caio Prado, né? Que é o capítulo que trata do ciclo da mineração. Tá? Vale a pena ainda destacar para vocês sobre essa fase colonial, né? O capítulo 12 do Caio Prado, que é o capítulo em que o Caio Prado faz o que ele chama de súmula da etapa colonial brasileira, em que ele reafirma que a gente encerra o ciclo da economia colonial brasileira com as mesmas características que a gente inicia, ou seja, se constituindo um vasto território para abastecer as demandas do comércio europeu. Tá? Então, é importante a gente, a partir desse capítulo 12 do Caio Prado, entender que a gente vai passar todo o ciclo da economia canavieira, todo o ciclo da mineração, e o Brasil vai estar cumprindo, ali no século XVIII, início do século XVIII, um papel muito semelhante ao que ele cumpria no início da colonização, quando a gente tinha esse caráter de ser um vasto território que fornecia produtos tropicais para abastecer o comércio europeu. Tá? A partir da fase imperial, a produção cafeeira vai ser a grande vedete, né, dos estudos sobre a economia brasileira nesse período, e vai ser também a produção de café que vai ser, digamos, a campeã das questões de economia, de formação socioeconômica nas provas do ENAD, né? Então, a maior parte das questões que tratam de formação socioeconômica do Brasil, que aparecem no ENAD, são questões da economia cafeeira. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, no ENAD de 2018, que... Deixa eu só ver aqui. Aqui. Então, no ENAD de 2018, a gente tem uma questão que diz assim, ó, o último quartel do século XVIII e os primeiros 2 decênios do século XX estão marcados por uma série de acontecimentos políticos
que tiveram grandes repercussões nos mercados mundiais de produtos tropicais. A repercussão no Brasil dos acontecimentos políticos na Europa, que, por um lado, acelerou a evolução política do país, por outro, contribuiu para prolongar a etapa de dificuldades econômicas que se iniciara com a decadência do ciclo do ouro. Sendo uma grande plantação de produtos tropicais, a colônia estava intimamente integrada com as economias europeias, das quais dependia, né? Não constituía, portanto, um sistema autônomo e sim um simples prolongamento de outros maiores. Caso fosse completa a integração e a identidade de interesses das classes dominantes na economia principal e na dependente, teria de ser completa. Essa comunhão ideológica não podia existir com Portugal, porque este país era apenas um entreposto, estando seus interesses, via de regra, em conflito com os da colônia, né? Aqui é uma citação do Celso Furtado, em que o Furtado trata sobre o quanto a Portugal tinha interesse em manter o Brasil como uma colônia e quanto Portugal, digamos, era um país que era atrasado dentro do próprio contexto europeu, né? E aí a questão pergunta sobre que acontecimentos são esses na Europa que o autor está se referindo, né? E aí, então, o acontecimento que a questão se refere é a Revolução Industrial Inglesa, né? Que é do último quartel do século XVIII, né? E aí, então, a resposta correta da questão é que a Revolução Industrial Inglesa ela vai produzir um aumento da demanda de produtos tropicais dos países que são países dependentes, ou seja, à medida que a Inglaterra intensifica a produção de produtos manufaturados, há no comércio europeu uma maior demanda pelos produtos tropicais, particularmente o caso do algodão, há uma maior demanda por esse produto tropical para a indústria de tecidos inglesa, né? Nessa discussão, o Furtado está chamando a atenção exatamente para o fato de que, com a Revolução Industrial Inglesa, a gente não tem aqui um estímulo ao processo de industrialização, pelo contrário, a Revolução Industrial Inglesa vai demandar uma maior produção de produtos tropicais dos países dependentes, né? E isso intensifica para nós uma maior pressão por esses produtos tropicais, sobretudo porque Portugal, que era nossa metrópole, não tinha interesse em se industrializar, à medida que Portugal ganhava muito dinheiro com o comércio que saía da colônia. Então, por isso que o Furtado se refere a Portugal como um entreposto comercial. Pegava os produtos do Brasil e levava para Portugal e de lá comercializava. Ele mesmo não se industrializou, né, e nem se preocupava em industrializar sua colônia, né? Portugal achava que aquele ciclo de política mercantilista duraria ad infinitum. Então, nessa dinâmica de acumulação mercantil que Portugal o tempo todo tenta se manter, né? E aí, então, a questão trata de que acontecimentos são esses na Europa que provocam mudanças políticas e mudanças econômicas no Brasil. A resposta correta dessa questão, portanto, é a alternativa A, que é exatamente a Revolução Industrial Inglesa, que mantém a pressão sobre a exportação de produtos tropicais nos países coloniais, sobretudo no Brasil,
e vai aumentar a demanda de produtos, como é o caso do algodão, né? E aí também uma outra questão, se referindo ao período do século XVIII, né? Em que os cafeicultores são, digamos assim, afetados de algum modo, né, pelas pressões desse mercado internacional, né? Em 2018 também, não, desculpa, 2015, né, há uma questão que diz assim, ó, em 1830, o café já era o principal produto da pauta de exportações brasileiras, né? O Furtado chama atenção para isso no capítulo que ele chama O Nascimento da Economia Cafeeira, né? Deixa eu só ver se é esse título mesmo, o nome do capítulo, né? A gestação da economia cafeeira, desculpa, o capítulo 20 do Furtado, né? Nesse capítulo, o Furtado vai exatamente mostrar que logo depois da nossa independência, para quem não lembra, a independência ocorre em 1822, né? O café já se constituía como nosso principal produto de exportação. Não porque a produção de café fosse muito grande, mas é porque os outros produtos da nossa pauta exportadora tinham caído muito o seu processo de comercialização. Então, o ciclo da mineração é um ciclo intenso em riqueza, mas ele é muito curto. O auge do ciclo da mineração é a década de 1760, né? E por volta de 1780, a produção aurífera do Brasil já tinha caído muitíssimo, né? De modo que na virada do século, né, quando a gente entra no século XVIII, a gente vai ter, quando a gente entra no século XIX, né, a gente vai ter uma produção de ouro extremamente pequena. A produção açucareira ela era relevante no Nordeste brasileiro, mas não no conjunto da economia brasileira, né? No Nordeste segue uma produção importante ao longo de todo o período colonial, imperial e mesmo no período republicano. E, no entanto, em termos nacionais, na balança comercial, o café já era o nosso principal produto exportador em 1830, né? Portanto, logo no início desse século XIX. E aí a questão diz o seguinte: em 1930, o café já era o principal produto da pauta de exportações, seguida pelo açúcar e pelo algodão. Na época, surgiu a nova classe empresária no país, os cafeicultores. Essa classe passou a acumular capitais, principalmente com a exportação do café, além do comércio e do transporte de alimentos e animais, né? A este respeito, o texto se refere assinale a opção correta. Essa referência dessa questão é exatamente o capítulo do Furtado, o capítulo 20 da gestação da economia cafeeira, né? E aí pergunta, né, o que faz os cafeicultores serem beneficiados, né? O que beneficia os cafeicultores? E aí, então, as alternativas são assim: os cafeicultores são beneficiados pelas altas taxas do preço do café, que aumentavam a sua margem de lucro. Contudo, esses aumentos não eram repassados aos trabalhadores assalariados do setor cafeicultor, né? Só para lembrar, é no ciclo da economia cafeeira que ocorre a passagem do trabalho escravo para o trabalho assalariado, né? Então, em 1850, a gente tem o fim do tráfico de escravos, né? E nesse mesmo período, a gente tem a lei de terras no Brasil, que impede que a população negra tenha acesso à terra. Então, você tinha o fim do tráfico, né? E o tráfico no Brasil sempre foi importantíssimo, porque a população escravizada tinha um ciclo de vida muito curto, devido às péssimas condições de vida.
Então, você não conseguia ter o crescimento vegetativo dessa população escravizada, né? Ou seja, antes de que as crianças tivessem idade de trabalhar, você já tinha a morte dos pais. Então, como é que se repunha essa força de trabalho escravizada? Sempre com o tráfico. Então, em 1850, a gente tem o fim do tráfico, no entanto, a escravidão no Brasil vai durar até 1888, um ano antes da República, né? Então, a gente é a última colônia a acabar com o trabalho escravo. Portanto, a gente tem um ciclo, um processo de substituição da força de trabalho escrava para assalariada muito longo, né? É meio século dessa transição. Então, a gente vai importando força de trabalho de imigrantes, sobretudo nas últimas 2 décadas do século XIX, as últimas 2 décadas do século XIX, por volta de 1880, 1890, a gente importa, sobretudo, trabalhadores italianos, que viviam em condições de extrema pobreza e trabalhavam aqui no Brasil em condições muito similares aos trabalhadores escravizados, né? E aí a gente vai tendo, então, uma resolução da escassez de força de trabalho para a lavoura cafeeira pela importação de imigrantes, de modo que, quando aumentava o preço do café, você não tinha nenhum tipo de pressão para que se tivesse melhores salários, porque você tinha uma oferta de força de trabalho grande, o que fazia com que você não tivesse pressão para os cafeicultores repassarem esses aumentos de preço para os trabalhadores, para os salários, de modo que, com isso, a margem de lucro deles só aumentava, né? Então, à medida que aumentava o preço do café, aumentava o lucro dos cafeicultores. Se o preço do café caía, né, havia uma pressão dos cafeicultores para que se adotasse políticas econômicas que defendessem eles dos prejuízos. Então, a política cambial brasileira era usada como um mecanismo de defesa do lucro dos cafeicultores. Só que como nós éramos um país que importava tudo, à medida que a gente tinha uma valorização da moeda estrangeira para favorecer esse processo de exportação, a gente também encarecia os produtos que a gente importava. Por isso, toda a sociedade pagava com essa política cambial de defesa do café. Então, eu diria que as questões referentes aos cafeicultores, elas são questões que estão restritas à discussão que o Furtado faz. A partir do capítulo 20, o Furtado vai discutir essa gestação da economia cafeeira, depois ele faz toda uma discussão sobre essa força de trabalho nesse período, essa transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, e depois, a partir do capítulo 30, né, o Furtado vai discutir a economia cafeeira, a crise dessa economia cafeeira. No capítulo 31, ele vai discutir os mecanismos de defesa do café, e aí entre os quais, principalmente, a política cambial e a crise de 29. Nesse capítulo da crise da economia cafeeira, o Furtado vai destacar, por exemplo, o Acordo de Taubaté, que é celebrado em 1906. Por esse acordo, né, os cafeicultores se comprometiam a reduzir a oferta de café e o Estado, então, financiaria a compra de café. Né? Então, aquilo que excedesse as vendas no mercado externo, o Estado compraria. Mas, para poder financiar essa compra, o Estado criava um novo imposto que deveria ser pago em ouro. Porque, lembrando, na época vigorava o padrão ouro em uma escala mundial, né? E cada vez que o Brasil tinha que emitir moedas, ele tinha que ter lastro em ouro, né? Então, esse imposto seria cobrado em ouro exatamente para servir de reservas para o Brasil, né? Só que para poder comprar esses estoques, o país tinha que se endividar, porque a gente não tinha
superávites, né? Então, a gente tinha que pegar empréstimo para poder comprar o estoque de café e receber os impostos em ouro dos cafeicultores. Mesmo pagando esses impostos, os cafeicultores, né, a estimativa era de que com esse imposto seria reduzir a oferta de café, né? E aí o Furtado chama a atenção o quanto esse acordo ele não foi exitoso à medida em que não se conseguiu estimular a redução da oferta de café. Então, ele chama a atenção de que, deixa eu achar aqui no capítulo, né, do quanto aumentou essa produção de café a partir do acordo, né, do quanto o acordo foi muito pouco eficiente com o quanto o acordo não foi eficiente para essa redução da oferta de café. Então, ele diz assim, ó, a produção brasileira, que havia aumentado de 3,7 milhões de sacas entre 1881 e 1991, né? A produção brasileira era de 3,7 milhões de sacas de 60 quilos, né? Em 1880 e 81. Aumentou para 5,5 em 1990 e 91. E em 1901, ela já era de 16 milhões de sacas de café. Aí, em 1906, a gente faz esse acordo de Taubaté para poder reduzir essa produção que só vinha crescendo nesse período, né? No entanto, o que ele chama a atenção é de que essa produção, lá em 1906, ela tinha chegado a 16 milhões. E, no entanto, na safra de 27 e 29, essa produção já era de 20,9 milhões, ou seja, a produção de café só aumentou. E a exportação nossa, lá em 27, já era só de 14 milhões. Então, a gente produzia 20 e exportava 14. Então, o Estado tinha que ficar comprando um estoque enorme de café, né? E aí o Furtado vai chamar a atenção que esse desequilíbrio entre a oferta e a procura de café era um desequilíbrio estrutural. E por que ele chama isso de um desequilíbrio estrutural? Porque se aumentava a oferta de café, não porque aumentava a demanda, e sim porque era lucrativo produzir café. Então, não era um estímulo ao aumento da oferta por conta do aumento da demanda. A demanda de café, ela tinha um crescimento muito limitado. Por que ela tem um crescimento limitado? Porque café não é um produto de primeira necessidade. O café tem uma elasticidade de renda muito baixa, né? Só para a gente lembrar, as pessoas não aumentam muito o seu consumo de café à medida que elas têm elevação de renda, né? Então, o café tem uma elasticidade de renda muito baixa e o Furtado traz dados, por exemplo, da década de 20 nos Estados Unidos, em que houve um aumento extraordinário da renda da população estadunidense. No entanto, o consumo de café aumenta pouquíssimo, né? Por quê? Porque é um produto de baixa elasticidade de renda, é um produto que ninguém consome muito por ter um aumento de renda, né? Para vocês lembrarem de produtos com elasticidade de renda mínimo, a gente tem o sal como um produto extremo, né? Ninguém fica consumindo mais sal porque tem mais renda, né? Pelo contrário, cada vez mais se recomenda menos sal, né? As pessoas costumam ter mais renda à medida que vai aumentando a idade, e à medida que vai aumentando a idade, se vão consumindo mais sal, elas vão ter problemas de saúde. Então, você tem que ir fazendo o contrário. Então, sal é o extremo de uma elasticidade de renda muitíssimo baixa. O café está mais ou menos nessa direção. Ninguém aumenta absurdamente o consumo de café por aumento de renda. Portanto, a gente tinha nossa economia dependente de um produto que tem baixa elasticidade de renda.
e, portanto, que a oferta dele crescia em função da alta lucratividade e não do aumento da procura. Por isso, o Furtado vai chamar o desequilíbrio entre oferta e procura de café como um desequilíbrio estrutural, tá? Então, essa crise da economia cafeeira, o uso da política cambial na economia, para defender essa economia, os interesses dessa economia cafeeira, elas podem aparecer nas provas de formação socioeconômica do Brasil. Naquela questão que eu falava com vocês, né, sobre o que fazia com que os cafeicultores fossem beneficiados, né, pedia para dizer sobre a economia cafeeira, o que era verdadeiro. Então, a alternativa A dizia assim: os cafeicultores eram beneficiados pela alta de preços, que aumentavam a sua margem de lucro, contudo, esses aumentos não eram repassados aos trabalhadores assalariados do setor cafeicultor. Essa alternativa é a alternativa correta. Aí tinha uma outra discussão, uma outra proposição, que era assim: a mão de obra escrava foi utilizada nas lavouras de café, pois os cafeicultores eram os antigos senhores de engenho, proprietários de escravo, e os trabalhadores assalariados atuavam principalmente na produção de açúcar. Essa proposição obviamente, falsa, porque a gente não teve trabalhadores assalariados na produção de açúcar, e os cafeicultores não eram os mesmos senhores de engenho. Os senhores de engenho eram, sobretudo, na região nordeste do Brasil, e os cafeicultores, o Furtado chama atenção lá naquele capítulo da gestação da economia cafeeira, no capítulo 20, o Furtado chama atenção o quanto há uma mudança diferente, há uma mudança importante de classe dirigente no Brasil, quando a gente começa a ter economia cafeeira. Porque ele vai dizer, olha, os senhores de engenho, eles eram fechados em seu próprio mundo, eles só pensavam na sua própria fazenda, na sua própria propriedade, em manter o controle sobre a população escravizada e aumentar sua produção de cana. Os senhores de café, não, eles se preocupavam também com a comercialização do café. Então, eles eram uma classe dirigente muito diferente, porque eles atuavam dentro da fazenda, né? Preocupavam-se com essa produção, com o controle dessa produção, mas eles se preocupavam também com o comércio. Então, eles estavam atentos o tempo todo à política cambial, por exemplo, e eles procuravam se inserir na política, né? Eles se elegiam deputados, governadores, né? Presidentes, né? A República do Café com Leite foi uma república em que os cafeicultores dominaram, né? A gente teve mais presidentes paulistas do que mineiros naquele período. E os paulistas eram os cafeicultores, né? Então, eles eram uma classe dirigente muito diferente do que eram os senhores de engenho. Por isso, essa alternativa também é errada, porque os cafeicultores não eram os mesmos senhores de engenho, né? A terceira proposição dessa questão diz: os cafeicultores optaram, desde o início da produção de café, pela mão de obra imigrante disponível nas zonas urbanas, uma vez que a mão de obra escrava era pouco produtiva. Isso também não é verdade. Os cafeicultores lutaram muito para manter o trabalho escravo, né? Eles foram os principais burladores, digamos assim, da legislação. Então, quem quis manter o tráfico o tempo todo, resistiu à pressão, foram os cafeicultores. Eles tentaram importar força de trabalho dos imigrantes, mas em condições muito similares aos trabalhadores escravizados. E os senhores de cafeicultores que se juntaram com os militares para dar o golpe da República. A República Brasileira, lembra, ela foi uma proclamação por um golpe, né? O imperador foi destituído do trono, né? E o principal motivo para a destituição do imperador foi a abolição dos escravos, né? Então, os cafeicultores não optaram pelo trabalho livre. E nem havia essa força de trabalho imigrante no meio urbano, eles tiveram que importar os imigrantes, né? Então, essa é uma alternativa, uma proposição falsa. A
quarta proposição diz assim: a acumulação de capital oriunda das exportações de café era investida pelos assalariados na poupança das próprias famílias para incentivar a urbanização e o crescimento das indústrias. Não, né? Os assalariados da produção cafeeira não tinham condições de fazer poupança, mal recebiam salários suficientes para sobreviver. Portanto, é uma proposição falsa. A última proposição: os cafeicultores tinham redução de margem de lucro no aumento da vinda dos imigrantes, pois o custo do transporte destes era elevado e o governo não subsidiava tais custos. Isso também não é verdade. A imigração para o Brasil só cresceu à medida que o governo assumiu esses custos de imigração. Então, a única alternativa correta dessa questão é a primeira, que diz: os cafeicultores eram beneficiados pelas altas taxas do preço do café, que aumentavam as suas margens de lucro, contudo, esses aumentos não eram repassados aos trabalhadores assalariados do setor. Tá? Então, percebam que, a partir da leitura do Caio Prado e do Celso Furtado, vocês não terão nenhuma dificuldade com os temas de formação socioeconômica do Brasil, tá? Além de terem poucas questões sobre esse período, né, que é abrangido na nossa disciplina, tem poucas questões. As poucas questões que têm, elas são referentes a esses dois autores, né? Por fim, como eu disse, a década de 30 é uma década que você tem uma sobreposição, tanto dos conteúdos de economia brasileira, quanto dos conteúdos de formação socioeconômica do Brasil, porque a disciplina de formação vai até a década de 30 e a de economia brasileira começa em 30. Então, há uma imbricação ali desses conteúdos, e há muitas questões sobre a crise de 29, né? Então, só comentar sobre uma delas, né? Porque na sexta-feira a gente vai ter um conteúdo mais específico de economia brasileira 1, e aí a gente volta a tratar da década de 30, né? Mas há uma questão que eu separei para vocês, do ENAD de 2009, dizia assim: os efeitos da crise mundial de 1929 foram transmitidos à economia brasileira pelo comércio internacional. No que se refere aos primeiros anos da década de 30, é correto afirmar que, a despeito da crise internacional, o governo brasileiro foi capaz de obter empréstimos estrangeiros, podendo assim manter a política de defesa do setor cafeeiro praticada nos anos anteriores. Essa é uma alternativa falsa. O Brasil não conseguiu manter esses empréstimos, né? Até porque, na época, o principal credor da economia brasileira já era os Estados Unidos, que foi o epicentro da crise, né? A segunda alternativa diz assim: a produção industrial brasileira não se recuperou rapidamente dos efeitos adversos da crise de 29, tendo apresentado baixas taxas de crescimento nos anos de 34 e 36, né? Essa é uma alternativa falsa também. O Furtado chama a atenção exatamente que um dos poucos setores que conseguiu crescer nesse período foi o setor industrial interno, exatamente porque, como a gente não tinha condições de importar e nem eles tinham produtos para nos exportarem, a gente teve um crescimento da economia interna nesse período. Então, a pequena produção industrial que havia foi exatamente o setor dinâmico da economia brasileira. E o Furtado chama atenção para isso num capítulo, um dos últimos capítulos dele, que é exatamente mudança do centro dinâmico da economia brasileira, né? A terceira alternativa da questão diz: a queda nos preços das exportações brasileiras provocou aumento proporcionalmente maior nas quantidades exportadas e, consequentemente, aumento das receitas de exportações. Isso também não é verdade. A gente teve queda nas exportações e queda nas importações, né? A alternativa D dessa questão diz: as desvalorizações cambiais do período reduziram a demanda por importações e beneficiaram a produção doméstica.
Essa é a alternativa correta, que foi exatamente isso que aconteceu, né? A gente não tinha condições de importar e isso acabou beneficiando a produção doméstica, né? Que é essa discussão que o Furtado faz de mudança do centro dinâmico. O centro dinâmico antes era o comércio internacional, com a crise de 29, a gente vai ter o mercado interno se tornando um centro dinâmico da nossa economia, né? A alternativa D diz o desempenho do comércio internacional introduziu fortes pressões inflacionárias na economia brasileira. Nesse período, não, tá? Nesse período, exatamente como a gente tem um aumento dessa produção doméstica, a gente consegue evitar essa pressão inflacionária que existiu em outros lugares com muito mais força, tá? Então, a alternativa correta é essa de que a crise da economia internacional acaba abrindo essa possibilidade de uma mudança no centro dinâmico da economia brasileira, tá? Então, percebam que, referente à economia cafeeira e à crise de 29, o Furtado é a grande referência dessas questões, né? Então, uma dica importante para vocês é estudem o Caio Prado para a fase inicial da colonização brasileira, né? O Furtado também é uma referência importante ali, claro, mas a discussão da economia cafeeira, da crise dessa economia cafeeira, essa mudança do centro dinâmico, o uso da política cambial para atender os interesses do café, o Furtado é a grande referência. Então, se puderem fazer uma releitura do Furtado a partir do capítulo 20, até o capítulo final, vocês lembram, os capítulos do Furtado são bem curtos, é uma linguagem bem objetiva, né? Eu diria que vocês não vão perder tempo, porque vai dar um suporte para vocês, tanto para as questões de formação, quanto para as questões de Brasileira 1, tá bem? Então, queria me colocar à disposição para algumas questões que vocês queiram perguntar, e lembrar que amanhã a gente não tem encontro, né? A gente volta a ter encontro na sexta-feira, porque amanhã, tanto eu quanto o professor Jeidson temos atividades nesse horário. Eu fiquei um bom período afastada por problemas de saúde. Estou voltando às atividades hoje, mas ainda de forma remota, presencialmente eu ainda não tenho autorização médica para voltar às atividades, né? Então, pretendo obter essa autorização no início da próxima semana, se estiver bem, como, né, tem evoluído nesses últimos dias. Então, queria me colocar à disposição de vocês para as questões que tiverem sido surgido, e aí a gente volta, então, a se encontrar na sexta, tá? Mas, obrigada, Jonathan. Estou à disposição de vocês, tá? Ok. Melhoras, professora, saúde. Obrigada, meu querido. Obrigada, Sara. Todas nós, né, Lu? Precisamos, sim. Saúde sempre. Obrigada, Luene. Que bom que vocês estão chegando na reta final, né? Lembro de vocês entrando na universidade. Olha, o tempo vai passando, né? Mas é isso. Então, percebam que... Obrigada, Luiz. Né? Percebam que as questões de formação, elas não são questões que surpreendem, tá? Vocês não vão ter pegadinhas, digamos assim, nas provas de economia brasileira, né? Obrigada, Wilson, obrigada, Leôncio. Prazer enorme estar com vocês aqui nessa retomada de atividades, tá? E aí, na sexta-feira, então, a gente volta a se encontrar. Na sexta vai estar eu e o professor Jeidson na sala, e aí a gente, então, tende a ter um encontro um pouco mais dinâmico, né? E a gente vai ver a possibilidade também de passar para vocês os blocos de questões que a gente foi separando, para que vocês possam rememorar
um pouco a partir dessas questões. Verdade que eu diria a vocês assim, não há questões repetidas no ENAD, é mais ou menos que nem o Enem. Você tem assuntos que caem com frequência, né? E questões similares, mas a gente não tem a mesma questão. Então, não se trata de vocês decorarem as questões, mas de vocês entenderem a dinâmica da prova. Mas eu diria, não tem pegadinha nas questões de formação, né? Brasileira, às vezes aparece uma ou outra questão que pode ter uma interpretação mais, digamos, embaçada, né? Mas de formação não, elas são muito explícitas, são ali fiéis aos autores, então vocês recuperando um pouco essas leituras, vocês vão ver que vocês não vão ter a menor dificuldade, tá bem? Muitíssimo obrigada, se vocês não têm mais questões, a gente volta a se ver na sexta, tá? Obrigada, Vitor, obrigada, Felipe. Tchau, tchau, professora, boa noite. Tchau, eu vou interromper então a gravação, tá bem?